Essa semana eu mandei uma mensagem para Daniel, né, para Daniel Kittner, que é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né, e que eu confio na clareza das informações, na sensatez do Daniel. E a gente trocou algumas mensagens e foi quando a gente teve a ideia de fazer essa live. Então eu vou aqui chamar nosso convidado para entrar na live junto com a gente. Olá, Daniel. Boa tarde. 17 horas aqui no horário do Brasil, 16 horário aí de Orlando. Então, o Daniel é médico, geriatra, né? Ele foi meu preceptor da residência médica. Eu tinha uns 15 anos, já faz muito tempo. O Daniel já era preceptor da residência médica lá no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco. E há um tempo o Daniel tem atuado, está morando nos Estados Unidos, né? Então, Daniel, obrigado por participar dessa live, dessa conversa com a gente hoje, pela tua disponibilidade e pela oportunidade que você vai estar dando para as pessoas. Olá, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que vão participar conosco dessa live. Eu não lembro bem dessa história de eu ter sido seu preceptor. Eu lembro que a Foi. gente, que a gente Eu tinha uns 15 conviveu. anos, eu era residente, você Isso, já eu tinha, tinha, sei lá. eu tinha 18, isso. Eu acho que foi por aí. Mas acho que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Tem sim. O impacto da doença tem sido não só intenso no sentido das vidas ceifadas, da quantidade de pessoas que têm sido acometidas, mas principalmente pelo impacto que ela tem trazido na mudança na rotina das pessoas e, acima de Exato. tudo, na saúde mental. Eu acho que esse foi o grande motivador da nossa conversa inicial pelo WhatsApp e Exato. da gente estar aqui hoje. Exato. Daniel, então você está já nos Estados Unidos atuando há quanto tempo? Bom, eu estou aqui há um ano, praticamente, Uhum. e no hospital em Orlando, e um hospital em que, na verdade, esse hospital é o maior hospital dos Estados Unidos, praticamente, em número de leitos. É um hospital que tem Uhum. 1.800 leitos. De certa forma, ele é o hospital que, junto com outra grande rede aqui também da Flórida, recebe o maior número de casos em Orlando e região adjacente. Uhum. E tem sido uma experiência interessante durante essa época do Covid, particularmente, no sentido de que a gente pôde acompanhar com boletins diários a maneira como o número de admissões ao hospital foi subindo, subindo, estabilizou durante alguns dias e entrou na curva de descida. No pico, o hospital chegou a ter perto de 70 pessoas hospitalizadas. Atualmente, no último boletim da sexta-feira, cerca de 20 pessoas hospitalizadas. Então, esse número, em torno de 20, já vem mais ou menos estável ao longo dos últimos dias. Uhum. E ele traduz exatamente o que está acontecendo por aqui, e essa é a razão pela qual a Flórida está sendo reaberta, o centro Flórida, onde eu moro, está sendo Uhum. reaberto. Você acha que as informações, Daniel, aí, porque a gente sabe que os Estados de fato é uma federação, né? Esses estados, né, eles funcionam de forma muito independente. As cidades também muitas vezes têm uma autonomia que a gente não tem tanto aqui no Brasil. Você acha que as informações aí nos Estados Unidos, no teu estado, na tua cidade, foram dadas de uma forma precisa, de uma forma clara? Eu diria que eu tenho tido a oportunidade, desde o início, de acompanhar os dois países. E acompanhar o estado da Flórida e acompanhar, de certa forma, o estado de Pernambuco. O que mais tem chamado a atenção é que, nas duas situações, a condução tem sido principalmente em nível estadual. Eu Uhum. diria que nos dois países, quem tem ditado o modelo de como as coisas abrem, fecham, reabrem ou fecham novamente, são os governantes em nível estadual. O país, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eles têm líderes com características bem peculiares e os dois líderes, embora eles tenham constantemente se posicionado, eu não diria que eles são, nesse momento, os grandes condutores. Então, Condutores. a informação aqui na Flórida, ela durante o pico, eu diria do pré-pico e no pico, havia um boletim diário em que o governador da Flórida, sempre com muita tranquilidade, mas com muita realidade e, acima de tudo, com muito bom senso,
ele ia atualizando não só casos novos, a situação em todos os principais condados da Flórida, mas, ao mesmo tempo, ele ia passando uma sensação de tranquilidade e sempre dando os passos seguintes, de maneira que não houve nenhum grande susto. Né? A Flórida ela não chegou a entrar em lockdown, ela teve uma espécie de quarentena com alta recomendação de que as pessoas ficassem em casa. E praias foram fechadas, parques foram fechados, e parte grande da população, e essa talvez tenha sido uma característica que ajudou a que a retomada fosse um pouco mais fácil por aqui, a parte grande da população entendeu e aceitou o recado. É claro que, de maneira alguma, isso é uma crítica à população no Brasil ou a Pernambuco em particular, porque a gente sabe que são populações com características muito diferentes. É muito mais fácil, num lugar onde você tem uma condição economicamente muito mais privilegiada, as pessoas ficarem mais tempo em casa ou, pelo menos, terem mais cautela na sua quarentena. No Brasil, Pernambuco, Recife, a gente sabe que há um grupo grande, muito mais desfavorecido e que tem uma dificuldade muito maior de compreender a importância da quarentena e ainda que compreendendo de seguir a risca, seguir da maneira correta, né? Infelizmente. Não sei se você acompanha aqui, Daniel, algumas vezes, enfim, mesmo que a gente também não chegou a chegar a ter um lockdown, a gente agora está em um semi-lockdown, né? Mas nesse período todo que a gente teve aqui, várias vezes, quando precisávamos deslocar dos hospitais, o que a gente podia ver aqui, você deve ter acompanhado algumas cenas, eram filas imensas na Caixa Econômica Federal, filas imensas nas lotéricas. Né? Ontem, né, eu passei por uma grande avenida, tem uma lotérica lá com muitas pessoas na fila, porque, enfim, precisavam de alguma forma fazer algum pagamento, porque não tinham forma de fazer pelo smartphone como a gente faz, né? Não tem esses meios de fazer, então isso é uma coisa que angustia muito. Isso, aqui não houve esse tipo de situação, não há. Claro que, particularmente aqui no centro da Flórida, a densidade demográfica ela não é tão grande, então isso facilita muito. A maior parte das pessoas elas têm uma condição de moradia melhor, uma condição de entendimento melhor e o suporte individual do ponto de vista financeiro que o governo deu chegou na casa das pessoas. As pessoas receberam cheques em casa. Então, não houve nenhum tipo de preocupação de ir a banco, correria a banco, enfim. Então, são particularidades de cada uma das populações, mas isso, em parte, consegue explicar a situação em que o Brasil está hoje e antecipar um pouco do que está ainda por vir. Eu te perguntei como é que foram as informações aí, Daniel, porque a gente sabe, né, a gente conversava isso, que isso é uma coisa extremamente importante para a saúde mental de uma forma geral. Né? A gente está vendo muitos estudos em termos dos tratamentos, que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, né? Muitos estudos em andamento do tratamento, e a gente vai ver muitos estudos de como é que vai ser esse impacto psicológico de uma forma mais global, mais geral. A gente já conseguiu ver o impacto psicológico, né, de algumas pandemias que aconteceram recentemente, mas, enfim, como a do SARS, né, enfim, mas nem de perto chegou na proporção de que a gente está vendo agora. E quando a gente olhava para essas pandemias, né, enfim, a do SARS, temos estudos no Canadá, como o SARS chegou no Canadá, né, em 2008, né, isso 2009, me corrija, 2008. Então, como chegou no Canadá, então foram feitos muitos estudos, né, bem feitos, de como é que foi o impacto dessas condições nas pessoas que passaram por quarentena no Canadá. E a gente viu que uma coisa que repercutia muito na saúde mental, em níveis de ansiedade, de estresse, de sintomas depressivos, era como essas informações chegavam nas pessoas. Essas informações, elas tinham que chegar de forma clara, de forma precisa, para que as pessoas tivessem uma segurança do que estavam fazendo. Então, tem um estudo bem interessante que ele mostrava que as pessoas que tinham dificuldade de compreender e de aceitar as regras da quarentena, elas tinham um risco maior posteriormente de desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente sabe que essa precisão, essa clareza das informações é muito importante, porque a gente tem dois contágios, Daniel. A gente tem um contágio microbiológico, o contágio do vírus, e o contágio emocional e cognitivo dessa pandemia. E se a gente já vai ter, é uma coisa inerente à dinâmica das pandemias. Então, se a gente não consegue, então isso gera muito medo nas pessoas. Um medo que em parte é racional, em parte é irracional. Então, o medo é uma reação fisiológica, não é uma coisa automática. E se eu não consigo cognitivamente conter esse medo e dizer de fato quais são as informações que a população
têm que levar em conta, o que de fato elas têm que se preocupar. Isso vai gerar uma reação que vai adquirir cada vez uma proporção maior. Isso vai repercutir muito na saúde mental, na saúde mental das pessoas. Os estudos mostram, né, falam que se você for fazer uma quarentena fechada, que faça, mas que faça tentando prever o máximo, se vai ser 15 dias, 15 dias, 30 dias, 30 dias, 40 dias, 40 dias, mas que se diga claramente por que você está dizendo isso. É pelo tempo de incubação? É porque como é que esse pico vai funcionar? A gente aqui no Brasil já ouviu várias vezes que estamos no pico, a gente nunca sabe se estamos no pico, né? Então essa informação tem que ser dada de forma muito clara e muito precisa. Acho que você foi extremamente preciso naquilo que precisava ser dito. Os agentes públicos, eles não podem, sob hipótese alguma, se manifestar frente à mídia com informações que não sejam extremamente claras. E isso, infelizmente, tem acontecido. A questão da expectativa de quarentena, eu acho que, de maneira geral, faz parte do nosso modelo mental. Quanto mais programado a gente vive, do ponto de vista mental, quanto mais as nossas expectativas podem ser bem desenhadas e bem alinhadas, mais tranquilo a gente vai ficar, melhor a gente vai estar preparado para enfrentar menos ansiedade. A ansiedade vai ser nitidamente menor. A partir do momento em que essas prorrogações de quarentena elas vêm acontecendo, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso tem repercutido. Tem sido muito clara a mudança, de maneira geral, no padrão de alimentação das pessoas durante o período de quarentena. O padrão de sono muda completamente, a rotina muda completamente. Uma outra preocupação muito grande é o natural descuido no manejo de doenças crônicas. O coronavírus ele não pediu licença à doença coronariana crônica, à insuficiência cardíaca, não pediu licença à doença pulmonar obstrutiva crônica, ao câncer, ele não pediu licença. Então, as pessoas que têm essas doenças, elas continuam doentes. As pessoas que não têm essas doenças, mas que podem começar a desenvolver sintomas, muitas vezes elas estão tão apavoradas com a possibilidade de ter que ir a um hospital, porque acham que vão adquirir o coronavírus, às vezes, na descida do elevador, na saída de suas casas, né, ao entrar no carro, na hora de fazer a ficha na entrada do hospital, e elas deixam de procurar os hospitais. Então, é inevitável que isso traz uma repercussão para a saúde. Acho que vocês estão pedindo aqui para desativar os comentários, então eu vou desativar os comentários, tá certo? Tá. E daqui a pouco a gente for discutindo mais, eu abro para as pessoas falarem, até porque a gente vai se internar, se perder, né? Deixa eu desativar aqui os comentários. Joia. Deixa eu ver como é que faz Eu fiquei isso. perdido aqui no meio dos comentários. Deixa eu ver como é que eu desativo aqui, só um minuto. Ixi, Maria. Não estou conseguindo aqui desativar. Sabe onde é que desativa, Daniel? Não. Mas se alguém que estiver nos ouvindo souber como desativar, passa a dica que Rodrigo já desativa rapidinho. Achei. Acho que achei. Não. Bom. Achei. Ótimo. Pronto, desativei. Joia. Perfeito. Então, um outro fator é relacionado ao uso de tabaco, falando de cigarro, álcool e mesmo drogas. Isso é algo que lá no hospital houve uma percepção nítida em relação ao aumento de pessoas na emergência com problemas relacionados a álcool e uso de drogas. Aqui já é um problema muito grande, no Brasil também é um problema muito grande, mas nitidamente há mais pessoas mais envolvidas com esse tipo de situação. Vocês não têm as lives daqui não, né, Daniel? Aqui todo sexta, sábado temos lives, então as pessoas normalmente elas se reúnem até virtualmente e começam a beber por conta dessas lives. Então é uma coisa que é importante, né? Enfim, não estou aqui para falar, né, taxar nada, mas nas lives normalmente você tem atrás do cantor, da cantora, tem normalmente uma geladeira com a marca da cerveja cheia de cerveja, né? Então você vê que muitas vezes o cantor ele tem que estar fazendo aquela propaganda daquela cerveja porque está patrocinando. Enfim, a gente não vai aqui julgar se isso deve ser feito, porque a gente sabe que as lives aqui no Brasil conseguem arrecadar muitos fundos, enfim, isso, sem dúvida, isso é extremamente tem deixado as pessoas também de uma forma menos ansiosa, porque conseguem estar mantendo a rotina. É final de semana, vou assistir as lives, isso é importante. Mas acho que essa tua informação do uso de substâncias, e especial do álcool, é muito importante. Perfeito. E a gente vê agora, Daniel, que a gente vai se preocupar com essa quarta onda da pandemia, né?
que é essa onda dos transtornos mentais que vão vir com essas repercussões todas, em parte também porque muitas pessoas que tinham transtornos mentais deixaram de se tratar, assim como as doenças crônicas que não estão sendo adequadamente tratadas, mas a gente vai ter uma repercussão muito grande. Bom, você comentou essa questão do pico no Brasil, que ninguém sabe quando vem, quando vai, se vai ter. Bom, quando a gente vai analisar as curvas, primeiro, quando se tem a curva Brasil, essa curva é um somatório de todas as curvas de todos os estados. Então, não há, de maneira geral, uma avaliação individualizada. E o Brasil é enorme. A maneira como a epidemia está se dando no Brasil, ou a pandemia, ela é totalmente assimétrica. Perfeito. Então, quando você junta todas as curvas e vê a curva Brasil, você percebe que ela está numa subida, mas muito lenta, e é difícil prever quando ela chega em cima e começa a descer. Bem imprevisível. Eu diria que se eu tivesse que fazer um chute bem próximo do que pode vir a ser, provavelmente deve estar mais ou menos perto de chegar mais no pico, e depois vão ser uns 2 ou 3 meses descendo ainda. Então, é uma perspectiva que não é boa, mas isso é uma perspectiva Brasil. Quando a gente vai assimetricamente avaliar, o que vai acontecer em São Paulo é num timing diferente do Rio, que é diferente do Rio Grande do Sul, que felizmente conseguiu lidar de uma maneira aparentemente melhor com tudo isso, que é diferente de Pernambuco, que tem população com outras características. Então, não se chegou em pico nenhum no Brasil ainda como país, e vai ainda provavelmente demorar um pouco, e a descida do pico também vai ser lenta. Isso traz uma nova preocupação, que é, a essa altura, a população já está informada do que é coronavírus. O Brasil talvez seja um dos países que tem mais covidologistas. Todo mundo que era técnico de futebol agora é covidologista. Então, é um dos países com o maior número de covidologistas. Por metro quadrado, concordo. Por metro quadrado. Então, as pessoas já pelo menos aprenderam como o vírus transmite. As pessoas sabem como se proteger do vírus. E as pessoas sabem também como buscar e pegar o vírus. Então, é preciso compreender que, já que não vai dar para ficar em semi-lockdown ou em quarentena plena, total, por muito mais tempo, é preciso agora começar a aprender como é que se dá a reabertura. E o Brasil precisa ser um pouquinho esperto e olhar para os locais que já estão mais à frente e aprender com os acertos e com os erros deles também. A Flórida está sendo reaberta, as lojas são reabertas, os supermercados são reabertos, os supermercados, de certa forma, eram essenciais, então já estavam abertos. Então vamos falar das outras lojas, restaurantes, eles estão sendo reabertos com 25% da sua capacidade, as pessoas na entrada têm determinada distância social, na hora do pagamento no caixa tem distância social. As famílias que estão dentro de um restaurante e estão lá para comer, elas estão juntas, parte do pressuposto que estão ou estavam quarentenadas juntas, então elas não vão estar de máscara, né? Elas estão ali no restaurante. Mas quando você está dentro da loja, obrigatoriamente está todo mundo de máscara dentro da loja. Então, eu vi que tem alguns parques que eles estão fazendo círculos, né? Enfim, para delimitar a área que você poderia ficar, né? Parques tanto privados como públicos, delimitando. Eu vi que em Nova York hoje, o governador já permitiu que você tivesse reuniões de grupos de até 10 pessoas. Enfim, as pessoas vão fazer as reuniões... É o planejamento de como fazer e como fazer se não der certo, né? Então, isso que a gente está faltando aqui no Brasil, esse planejamento que você fala. Só para dar um exemplo, né, um dos parques, o Parque da Universal, que é um dos parques gigantes daqui, eles reabrem na primeira semana de junho. Mas não vai ser aquela festa de lotação interminável. Eles vão abrir seguindo regras bem específicas. As pessoas vão ter que estar de máscara, as pessoas vão ter as distâncias sociais respeitadas, a maneira de comprar comida é diferente, a maneira de sentar para comer a comida é diferente. E isso é um novo normal. Porque não dá para dizer que isso vai ser por um mês, por 2 ou por 3. A minha previsão não científica é que isso vai durar até que se tenha a vacina. Ou se chega alguma droga mágica, que a gente não tem ainda. Mas se não houver nenhuma situação nem a outra, ou se a gente perder o medo do vírus, que eu acho bem improvável, né, e não é adequado, mas como essas situações elas não são reais, isso só deve acontecer se a saída desse novo normal e a volta para o antigo normal
depois que a gente tiver uma vacina, e isso não vai se dar provavelmente antes de 2021, a não ser que algo muito espetacular e que seja imprevisto até esse momento aconteça. Daniel, já que você falou da questão do tratamento, vamos pegar esse gancho para falar essa coisa que é tão importante, né? Então foi como algumas pessoas não estavam, né, no começo, né, mas eu estava falando que essa live foi, a gente surgiu a ideia dessa live quando eu tive a conversa com o Daniel, né? Então eu tava nessa semana uma enxurrada de informações divergentes, de opiniões, na verdade, divergentes em muitos grupos, inclusive de médicos, né? Então eu, como médico, eu me vi numa situação que eu estava extremamente ansioso por, de fato, a gente não saber exatamente o que a gente vai fazer e dizer se uma pessoa, por exemplo, próximo da gente e adoecer. Como é que a gente vai conduzir? Embora eu já soubesse das evidências, existe essa insegurança. Por mais que eu já sei, eu tenha estudado, será que é isso mesmo que a gente está fazendo? Então foi quando eu falei, vou mandar mensagem para Daniel, para ver uma pessoa, tem que ser imparcial, né? Não quero falar com ninguém daqui, porque de alguma forma essa questão do tratamento aqui tornou-se uma coisa muito parcial, né? Muito política até então, né? Então, eu sei que Daniel é uma pessoa imparcial nesse sentido, e ele está fora daqui. Então, vamos conversar com o Daniel como é que estão essas questões. Então, falar dessa questão do tratamento, Daniel, é uma coisa que queria começar falando que é interessante, que muitas vezes você vê nesses grupos de WhatsApp existem estudos, né? Aí você está certo. Quando você vai ver o estudo, na verdade, aquilo não é um estudo. Aquilo é um pré-proof, que se chama, né? É uma publicação que está no prelo, na verdade. Isso, é um prelo. Então, assim, só para as pessoas saberem, então, eu posso publicar aqui em qualquer revista, pegar um artigo, eu vou lá preenchendo os critérios, mostrando, dizendo os autores, enfim, e posso querer publicar qualquer besteira, qualquer uma. E eu vou ter, quando eu submeto esse artigo para a revista me manda de volta um PDF, que é o PDF da submissão do artigo. Então, eu posso querer falar sobre qualquer coisa, e se for uma besteira muito grande, a revista vai prontamente dizer que não vai publicar, né? Mas enquanto ela não diz isso, a sua publicação está lá exposta como uma verdade. Isso, então assim, está lá como uma pré-prova, né? Como o estudo no prelo. Então, muitas pessoas conversando sobre estudos que não foram revisados ainda, e muito menos publicados em revistas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que é tão inquietante, né, Daniel? A gente nunca pensei que a gente pudesse estar discutindo artigos que não foram publicados ainda. Eu acho que, de maneira geral, o público leigo, o público que não é afeito à leitura científica, porque não é a sua rotina profissional, o que é diferente da nossa, eles não têm essa compreensão exata de como é que é a metodologia científica até que um artigo seja publicado e a gente leve aquilo como algo sério a ser discutido. E como você bem colocou, hoje, se a gente termina essa live e resolve falar um pouco sobre a importância do suco de tomate no combate ao coronavírus, a gente pode fazer uma descrição bonita, a gente pode colocar algumas experiências individuais, né, mostrando como o suco de tomate tem repercutido positivamente, e a gente faz a publicação, a gente faz um upload, ele vai ficar lá no mesmo site que as outras publicação, gente do mundo daquela todo. Revista, né, da Nature, né? Isso, a gente pode jogar para uma revista Daniel, muito Silva, boa. Rodrigo. Isso, e vai para uma revista top. E enquanto a revista não receber, interpretar, criticar e devolver, isso pode levar dias ou semanas, o nosso trabalho vai ficar lá exposto e gente do mundo todo vai poder ver. E nesse momento, onde tiver alguma coisa escrito coronavírus, as pessoas vão ler. E logo, logo, a gente vai estar, provavelmente, em manchetes do mundo todo, né? Pesquisadores brasileiros agora trazem o suco de tomate como uma nova evidência para tratamento do coronavírus. Então, isso é só para dar uma ideia de qual é o nível hoje de transparência da informação em relação a isso. Então, vamos voltar para aquilo que você já falou bem no início, da importância da clareza da informação, e pode começar a perguntar o que você quiser sobre tratamento, que a gente vai responder tudo. Então, Daniel, como eu falei, né? Então, é importante essa clareza, né? Então, que a gente, uma da importância, né, do propósito dessa live justamente é estar discutindo os tratamentos. Então, baseado em evidências, Daniel, baseado no que a gente tem de mais atual, hoje, 23 de maio de 2020, né? O que é que a ciência tem para a gente de mais concreto em relação ao tratamento do coronavírus? Nada. Então, do ponto de vista científico, o que a gente tem até o momento para tratamento do coronavírus é exatamente nada.
Agora, isso não significa que eu não esteja prescrevendo alguma coisa para o meu paciente, isso não significa que você também não, isso não significa que vários colegas que estejam assistindo agora também não estejam prescrevendo alguma coisa. Todo mundo está prescrevendo alguma coisa. Está todo mundo errado? Não necessariamente. Está todo mundo certo? Não necessariamente. E aí é onde entra a importância do bom senso. É nesse momento em que a gente tem que começar a entender que, na ausência de informação precisa, a gente usa uma informação de baixa qualidade e aplica em cima dela o bom senso. E a partir daí a gente prescreve. O que é que não pode acontecer? Você falou, e você tem que ter alguma evidência, né, Daniel? Então, assim, a gente está numa guerra, né? Enfim, de fato é uma guerra. Isso. Mas aí algumas pessoas partem daquele pressuposto que na guerra vale tudo, né? A gente vê que nem tudo vale, né, Daniel? Isso. Primeiro que numa guerra nem tudo vale. E segundo, hoje a minha grande crítica, e já você vai me perguntar especificamente sobre a cloroquina. Sobre isso, exatamente, hidroxicloroquina. Né? E eu vou responder. Eu já vi que um monte de gente eu vou responder, aí. Mas o que é que eu quero deixar claro? É preciso ter respeito às duas situações. É preciso ter respeito ao colega que, mesmo sabendo que a evidência científica é pequena, no esforço de oferecer alguma coisa, ele está prescrevendo os diversos tratamentos. É preciso ter respeito ao paciente que tem lido, tem conversado com outras pessoas e que requer do médico uma prescrição e eles, de comum acordo, chegam à conclusão que vão dar. Assim como é preciso ter respeito àqueles que não estão concordando porque realmente não tem evidência e não estão querendo prescrever, e os pacientes que igualmente não estão querendo receber a medicação. Então, toda vez que a gente vai prescrever qualquer tratamento, nem que seja dipirona, porque alguém está com febre, é muito importante que a gente deixe muito claro o que é que a gente por que é que a gente está fazendo aquilo e o que é que a gente espera daquilo. Se a gente é claro e a relação médico-paciente é uma relação bem estabelecida e ambos estão de acordo com aquela estratégia, aquela é a melhor estratégia para o momento. É diferente de alguém prescrever, por exemplo, um produto que já está absolutamente comprovado que, além de não servir, ele é nocivo. Se alguém está fazendo isso, ele já começa a cometer um ilícito médico. Não é exatamente o que está acontecendo agora. Então, a briga que envolve cloroquina, anita, que é a nitazoxanida, ivermectina, o zinco, a vitamina D e alguns outros medicamentos orais, essa grande discussão, ela está levando em consideração, ela precisa levar em consideração que a evidência de que essas medicações são úteis é quase nenhuma, mas, por outro lado, a evidência de que elas fazem mal não é tão grande. Detalhe que a gente pode conversar um pouco mais sobre a cloroquina. Os outros, a chance de trazer um problema nas doses e no tempo que está sendo usado é muito pequena. Então, se a relação médico-paciente está bem estabelecida e eles definiram de comum acordo que os dois acreditam num potencial benefício, tudo bem, ninguém está cometendo nenhum erro. Cloroquina tem algumas nuances e a gente pode já falar. Vamos para ela, vamos para a nossa bola da vez, né? Cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, Daniel, vou falar um pouco, tentar falar um pouco, você vai me corrigindo aí, que você tem muito mais propriedade do que eu para falar, né? Então, pelo que eu entendo, pelo que eu já li, se começou a hidroxicloroquina, como muita gente sabe, né? Enfim, a cloroquina é um antimalárico, né? Que, enfim, acho que na Primeira ou Segunda Guerra, não sei, viu-se que tinha um efeito também em algumas doenças reumatológicas, né? Então ela é aprovada pelo FDA para lúpus discoide, lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide, né? De aprovação pelo FDA. É isso. E a gente começou a ver, isso é uma coisa que a gente já via anteriormente, que a hidroxicloroquina podia ter alguma alteração do pH, enfim, celular, e inibir algumas vezes que o vírus se replicasse. Replicação viral, isso. E a gente viu, num estudo que eu não vou saber de quando foi, que a hidroxicloroquina ela teria uma redução da replicação viral em células de macacos da África. É isso, Daniel? É isso. Então, foi a partir desse estudo que se viu que poderia ter alguma ação também em relação ao coronavírus. Então, alguns estudos foram feitos nesse sentido, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, baseado nessa premissa, né? Eu queria que você falasse atualmente qual que é o estado atual, né, da arte em relação ao que a gente sabe
em relação à hidroxicloroquina e à cloroquina. Depois eu vou lhe perguntar o que é que na prática está sendo feito aí nos Estados Unidos. Primeiro eu queria saber em termos da ciência. Então, vamos tentar separar. Acho que praticamente todos que estão nos assistindo, de certa forma, já são também covidologistas. Então, a gente sabe que a doença tem uma fase mais inicial, que tem alguns sintomas que se assemelham a sintomas gripais, com muito mais frequência o problema da perda do olfato, do paladar, mas pode ter coriza, pode ter dor de garganta, dores musculares, articulares, enfim, sintomas gerais, né? Febre. Diarreia, né? 10, 15% dos pacientes, diarreia. 20% em alguns trabalhos vão ter alguns abrem com diarreia e depois vem sintomas respiratórios. É mais comum, inclusive, com menores de 18, 20 anos. Então, crianças e adolescentes, eles abrem mais com o quadro gastrointestinal. Mas, enfim, a gente tem essa fase, que seria a fase mais inicial, muita replicação do vírus. E a gente tem a segunda e muito mais perigosa fase, que é a fase inflamatória intensa, a fase que o organismo começa, muitas vezes, a se auto-atacar. Os fenômenos de coagulação, eles acontecem, os marcadores inflamatórios vão em níveis altíssimos. Tempestade de citocinas, né? É a tempestade inflamatória, a tempestade de citocinas, e é o momento em que a gravidade se apresenta. Então, cloroquina... Que é ali pelo 9º, 10º dia, não é isso, Daniel? Isso, a maioria dos trabalhos vão mostrando que é pela segunda semana, com alguma variabilidade, mas é exatamente isso. Então, cloroquina, hidroxicloroquina e as duas fases, né? Tem pessoas que definem várias subfases da doença. Eu acho que do ponto de vista prático, a gente tem uma fase da replicação viral e a fase da inflamação. Do que o corpo faz em relação ao vírus. Então, o que é que está muito comprovado e que não tem mais nenhum sentido? E que aqui nos Estados Unidos já se abandonou na imensa maioria dos hospitais. Não há nenhum sentido na fase mais intensa, segunda fase da doença, prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina. Os trabalhos, eles são praticamente unânimes, os trabalhos que são um pouco melhores e com uma quantidade maior de pessoas, né? O The Lancet acabou de publicar agora recentemente um trabalho multinacional, 2 dias, né? Isso, com quase 100 mil pacientes. Então está claro que nas fases mais avançadas não tem nenhuma utilidade. Eu diria que está proscrito por aqui, não há proscrito. Então no paciente já tivesse naquele paciente no hospital, numa fase já de 6, 7, 8 dias de doença, realmente não teria nenhum papel na hidroxicloroquina. E até porque, Daniel, só para complementar, a hidroxicloroquina, como eu falei, é utilizada em doenças reumatológicas, né? Doenças autoimunes. Então, pra gente, quando ela tem um efeito que é imunomodulador, né? Ela vai modular o nosso sistema imune. Só que nessas doenças, me corrija se eu estiver errado, Daniel, no lúpus principalmente, esse efeito da imunomodulação ela vai ocorrer com 3, 4, 5, até 6 meses. A meia-vida dessa medicação ela é muito distante. Então, não tem sentido achar que vai ser imediato. Isso. Eu vou melhorar a imunidade com cloroquina. Não vai. Porque até porque o protocolo que a gente utiliza é 400 miligramas 2 vezes ao dia pelo dia, depois de 4 dias. E até essa dose, Daniel, eu estava vendo, né, numa aula de uma amiga minha, que essa dose ela foi calculada baseada nesse estudo que eu falei das células do macaco. É um modelo matemático que se fez que para inibir a replicação seria essa dose. A gente nem sabe se essa dose é a dose que de fato a gente deveria estar utilizando. Perfeito. Então, ficou proscrito, inclusive, porque o trabalho confirmou o que já imaginava, um risco muito maior de arritmia. Esses pacientes que são mais graves, eles já estão tomando muitos outros remédios. Muitas vezes já são pessoas que têm outras doenças associadas, que vão predispor a complicações. Então, ficou muito claro que elas tinham um potencial muito maior de arritmia e que a mortalidade foi maior. E não só a cloroquina, mas a associação com a azitromicina também. Então, isso deve ser esquecido. Mas aí há um... Então, primeiro, Kittner, Daniel, 2020, hidroxicloroquina está proscrita em pacientes em fases avançadas da Covid-19 hospitalizados. Não tem papel, inclusive pode aumentar o risco de efeitos adversos. Que principalmente são efeitos adversos cardiovasculares, né, Daniel? Perfeito. Então, qual que é a grande discussão? Ok, eu estou começando a ter sintomas. Eu devo tomar hidroxicloroquina porque, de alguma maneira, na prática, no mundo real, fora da célula do macaco, eu vou conseguir acelerar a minha recuperação, vai aumentar a minha chance de curar, vai aumentar a minha chance de resolver mais rapidamente meus sintomas inflamatórios. Esse é o pressuposto que tem feito os colegas, de maneira geral, prescrever hidroxicloroquina nas fases iniciais e alguns colegas, inclusive, extrapolando para o uso profilático. Aí eu queria só fazer um parêntese. Vamos só raciocinar o seguinte: quem é que costuma usar no dia a dia, muito antes dessa pandemia,
cloroquina e hidroxicloroquina. Pacientes com lúpus, com artrite reumatoide. O que é que se fez? Bom, se quem tem lúpus e artrite reumatoide já vem usando cloroquina, 400 miligramas por dia, hidroxicloroquina. Vamos falar de hidroxicloroquina para não ficar falando dois nomes o tempo todo. 400 miligramas por dia, já há um monte de tempo. O que é que eu espero? Eu espero que essas pessoas não adoeçam. Perfeito. A gente espera que todo mundo adoeça, mas essa ilha de pessoas não adoeça. Porque eles já vêm pré-medicados há um tempo. Infelizmente, mas muito infelizmente, isso não aconteceu. Os dados publicados até agora mostram que mesmo essas pessoas estão adoecendo nas mesmas proporções de quem não toma hidroxicloroquina. E eu não digo isso feliz, eu digo isso triste, porque eu queria, e eu fui procurar esses dados, porque eu disse, bom, isso bem no início, né, lá para março, para abril, eu comecei a buscar esses dados para ver o que é que já estavam publicando, porque eu disse, olha, bom, eu sou profissional de saúde, eu tenho exposição. Se eu vejo dados preliminares que essas pessoas não estão adoecendo, eu vou me dar o direito, usando todo o bom senso, de usar profilaticamente. Eu não achei esses dados. Eu tenho exposição. Tem 10 dias, 12 dias que eu dei alta a uma paciente no hospital e eu recebi uma ligação uma semana depois me dizendo que ela testou positivo para o coronavírus. Ela entrou assintomática no hospital, 80 anos. Eu dei alta a ela, tive contato com ela, já se vão aí 10 dias, então, teoricamente, por enquanto eu estou livre, mas é uma paciente que era completamente assintomática. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que não parece ter qualquer sentido científico o uso profilático. O uso nas fases iniciais. Então, Kittner Daniel, 2020, não tem nenhuma evidência de profilaxia de hidroxicloroquina para pessoas que vão se expor ao coronavírus. Posso? Pode, até porque eu tenho amor próprio e amor aos meus familiares que vivem junto comigo. Se houvesse qualquer base científica para isso, eu estaria tomando. Como eu estava falando, eu tenho exposição, inclusive, a pacientes assintomáticos que podem me transmitir. Então, eu não tenho nenhuma pré-existência que me contraindique o uso da cloroquina. Eu posso tomar cloroquina, hidroxicloroquina. Por que eu não estou tomando? Porque eu não consigo me ver tomando uma medicação cujo embasamento mínimo para profilaxia não existe. Então, falamos da profilaxia, falamos dos casos graves. Vamos para os casos leves. Esse aqui é talvez a grande discussão. A discussão que é dúvida ainda, dúvida que ainda para. A discussão quente do momento é essa. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer se a gente separar 3 grupos de 10 pessoas? Então, a gente tem aqui um grupo de quase 200 pessoas que estão nos ouvindo. Vamos pegar dessas 200, 30 pessoas e vamos separar 3 grupos de 10. Um grupo vai fazer absolutamente nada. Vai tomar Tilenol, vai tomar dipirona, vai tomar vitamina C, vai ficar só repousando. Vamos buscar um outro grupo e esse grupo vai tomar hidroxicloroquina. E vamos pegar um terceiro grupo, vamos pegar uma quantidade bem grande de coentro, vamos macerar o coentro e fazer um extrato concentrado de coentro. Eu não gosto de coentro, para mim é remédio. Então vai ser remédio para você, para mim vai ser remédio para mim. Então vamos pegar grupo de nada. E vamos ter 3 grupos. Um grupo que vai tomar cloroquina, um grupo não toma nada e um grupo toma coentro. Com base na ciência do momento, das 10 pessoas que não vão tomar nada, provavelmente 8 vão se curar sem complicações. Das 10 pessoas que vão tomar cloroquina, 8 vão se curar sem complicações. E das 10 pessoas do extrato de coentro, 8 vão se curar sem complicações. Então, o que é que eu quero dizer com esse experimento simplificado? Que com base no que a gente tem de ciência, tomar ou não tomar cloroquina não aumenta a chance de curar ou não se curar. Isso não significa de forma alguma uma crítica a quem está prescrevendo e não é uma crítica ao direito de quem quer ser prescrito. Mas eu acho que isso deve ser uma crítica a quem não está passando a informação com clareza. O paciente que quer tomar, o médico que quer prescrever, ele tem todo o direito de fazer isso. O que é que também não pode acontecer? O que é que eu tenho visto nas redes sociais? Principalmente alguns colegas médicos que estão relatando experiências fantásticas com a cloroquina, no tipo, olha, eu tenho 10 pacientes que tomaram e nenhum deles morreu. Volta para o que eu comentei. Esses mesmos 10
tomando nada ou extrato de coentro, 8 já não teriam praticamente complicação nenhuma. Outros 2 está dentro da margem estatística. Se foi a cloroquina, ótimo, excelente. Fico muito feliz que eles tenham ficado muito bem e que não tenham tido efeitos colaterais. E se esses médicos que têm tido essa experiência fantástica querem continuar prescrevendo, eu acho que eles têm todo o direito de continuar prescrevendo. Mas o que não se pode é usar a experiência individual não controlada, e essa experiência geralmente não conta o que aconteceu com os outros que complicaram. Uhum. Acho que a grande falha é essa propagação desenfreada de uma informação sem clareza. Tá? Daniel, eu tenho pacientes que tomaram cloroquina, hidroxicloroquina, e que foram para a UTI. E que foram para ventilação mecânica. E por que eles foram se eles tomaram uma droga que era justamente para eles não terem esse tipo de agravamento? Mas existe um grupo que não vai responder. Ok, mas como é que eu provo que o outro grupo respondeu e não foi o extrato de coentro ou foi simplesmente não fazer nada? Então, momento de ser claro, de ser preciso, de ter bom senso, de dar autonomia para o paciente e dar autonomia para o médico, mas não cobrar dos outros que não concordam como se isso fosse um pecado, né? Como se eles fossem irresponsáveis porque têm um pensamento divergente. Mas, Daniel, veja, deixa eu te perguntar, né? Então, se a gente tem uma medicação que a gente viu que inibe a replicação em células de macaco, mas que tem estudos que mostraram que não inibia a replicação viral em células humanas, né? Células do trato respiratório humano. Okay. Se a gente tem uma droga que a gente tem visto cada vez mais, ela tem falhado nos estudos em demonstrar a eficácia dela. A gente tem um estudo que foi publicado há 2 dias numa revista super importante, né, que é o The Lancet. Né? Então, é uma revista de mais impacto na medicina. Então, que mostrou que os pacientes hospitalizados, não foi um estudo... Foi um estudo caso-controle, não é isso, Daniel? Isso. Então, foi um estudo tipo caso-controle, né? Então, mas um estudo com um número de pacientes muito grandes. Quase 100 mil. Quase 100 mil. Então, se ela viu que esses pacientes eles não tiveram o melhor desfecho, inclusive eles poderiam ter um pior desfecho em relação a efeitos colaterais. Vale a pena a gente tentar, a todo custo, ainda ter estudos, porque em medicina, quando a gente, para dizer uma medicação tem feito, a gente tem que ter o que a gente chama de estudos duplos cegos, randomizados, controlados por placebo. Onde eu pego 2 grupos, um com sem a medicação, e eu vou misturar esses grupos para que sejam grupos relativamente homogêneos, e eu vou ter que dar a medicação e o placebo para esse outro grupo. E eu, o pesquisador, nem o paciente, posso saber que medicação é essa, para que não haja os vieses que a gente chama. Né? Então, vale a pena a gente ainda investir tempo, energia e, por que não, saúde mental em discutir se a hidroxicloroquina tem ou não benefício para a Covid, Daniel? Bom, eu acho que ainda falta algum estudo mais impactante nessas fases mais iniciais para convencer aqueles que não estão convencidos. Esse tem sido o argumento. Né? Se você discute com qualquer colega que defende veementemente o uso da cloroquina e hidroxicloroquina nas fases iniciais, eles vão alegar que as experiências individuais são favoráveis e que não há nenhum estudo que mostre a ausência de benefício nas fases iniciais. Então, essa é uma alegação que eu acho que a essa altura deve ser respeitada. Como a gente está nesse período em que a ciência tem sido deixada um pouquinho de lado em alguns momentos, as pessoas estão se utilizando das suas casuísticas individuais para fortalecer o seu senso de que um determinado caminho deve ser tomado, deve ser perpetuado. E na ausência da evidência contrária para os casos iniciais, essa é uma alegação que eu considero aceitável. Como eu te falei, eu não critico quem tenha essa opinião e continue prescrevendo. A minha crítica é a maneira como a informação está sendo passada, como o não uso é quase criminoso, como é uma irresponsabilidade médica. Você está deixando de oferecer o que há de melhor para o paciente. Não, você não está deixando de oferecer o que há de melhor porque não há nem a mais remota prova científica de que isso é o que há de melhor. Inclusive no Brasil, né, enfim, há alguns dias, acho que na terça ou na quarta-feira, foi publicado um novo protocolo onde colocava a hidroxicloroquina e a cloroquina
como opção para tratamentos para pacientes ambulatoriais com sintomas leves. Aí eu te pergunto, será que a gente vai ter condição de oferecer essa medicação para todos os pacientes? Será que a gente vai ter condição de estar, primeiro, dando a medicação e monitorando que pacientes deveriam ou não deveriam usar a cloroquina e a hidroxicloroquina, Daniel? Não, com certeza não. Eu tenho visto com alguma frequência as pessoas alegando que os efeitos colaterais, como arritmias, eles são muito incomuns. Eu vejo as pessoas conversando entre si, dizendo, olha, ou no Facebook ou em outras mídias sociais, e eles se questionam, né? Um colega questionando o outro do tipo, olha, mas você já viu na vida alguma vez algum paciente com arritmia por cloroquina, hidroxicloroquina? E aí é preciso contemporizar a informação. Exceto reumatologistas e clínicos, a imensa maioria dos médicos tem pouquíssima experiência e prescreve quase nunca esse tipo de medicação. Então, é esperado que, se eu quase não prescrevo um remédio, se eu quase não vejo pacientes que usam aquele remédio, é claro que eu quase não vou ver nenhuma complicação daquele remédio. É óbvio. Se eu não tenho acesso ao remédio e ao paciente que usa ele, eu não vou ver a complicação. No momento em que a gente amplifica e, de repente, você vai dar cloroquina para centenas de milhares de pessoas, ou pelo menos centenas de milhares de pessoas vão ter acesso. Proporcionalmente, você vai ter um número muito maior. Se 3, 4, 5% das pessoas tiverem arritmia, você está falando de 3, 4, 5 mil pessoas e que talvez elas não tenham o suporte necessário para, na necessidade, fazer um eletrocardiograma, ser admitida a um hospital para trabalhar essa complicação e talvez elas terminem morrendo de uma complicação relacionada ao remédio. E aí, quantos pacientes a gente conseguiu salvar porque deu cloroquina para todo mundo versus quantos pacientes vão morrer porque a gente deu cloroquina para todo mundo. E pior risco se você associar com a azitromicina, que são duas medicações que vão aumentar o que a gente chama de intervalo QT no eletrocardiograma, que vai ser predisponente para uma série de arritmias graves. Afora o protocolo, bem no início dessa confusão toda, francês, que associou cloroquina com a azitromicina, não tem mais nada em canto nenhum publicado sobre isso. Eu tenho dificuldade em compreender por que da insistência, inclusive, da azitromicina. Eu compreendo perfeitamente a questão da cloroquina, mas a da azitromicina eu já tenho um pouco mais de dificuldade de compreender, porque afora o estudo extremamente falho, que deu início a toda essa celeuma bem no início, todos os outros não mostraram nenhum benefício e, pelo contrário, aumenta o risco da complicação. Então, outra conclusão que a gente pode ter é que a gente não vai associar a hidroxicloroquina com a azitromicina. Não vejo sentido para isso. Se eu acredito que a cloroquina ela tem potencial de reduzir a replicação viral, e eu acredito piamente nisso, e é uma questão de acreditar, é muito mais de fé do que de ciência. Isso, okay. Aí assim, eu te pergunto, vale a pena a gente usar essa medicação até como efeito ansiolítico, né, Daniel? Tem um efeito ansiolítico, a pessoa está ansioso lá, preocupado, então você vai prescrever a hidroxicloroquina. A minha pergunta é, vale a pena a gente prescrever se a gente viu que é uma medicação que pode ter efeitos colaterais, que podem ser potencialmente fatais? Vai ser uma questão absolutamente da relação médico-paciente. E aí eu repito, o médico tem que ser claro, ele tem que dizer, olha, a experiência científica não mostra benefício. A minha experiência individual, eu médico, prescrevi para 30, 50, 80 pessoas e eu acho que ajuda. A ciência não conseguiu, nos casos leves, provar nem que ajuda nem que atrapalha. E eu acho que ajuda. Você, meu paciente, se sente confortável em tomar, os efeitos colaterais são X, Y e Z. Se o médico se sente confortável de prescrever e o paciente de tomar, na ausência de uma evidência forte, ou que funciona ou que não funciona, por enquanto, nas fases leves, ok, prescreva. Deixa eu te perguntar, eu quero fazer três perguntas para você, Daniel. Certo. Nos Estados Unidos, na prática, vocês têm utilizado nos protocolos de tratamento desses pacientes leves a hidroxicloroquina ou a cloroquina? Não. Embora seja absolutamente individual, é muito incomum hoje que alguém seja prescrito. Não é que está proibido, mas é incomum. Aqui há um respeito e uma preocupação muito grande com a questão jurídica envolvida numa prescrição, né? Malpractice, e tudo que isso representa. Então, na hora que eu uso uma experiência minha, jogo uma medicação cuja evidência científica é pobre, o paciente tem uma complicação,
a não ser que ele esteja envolvido no estudo científico, havia um termo de consentimento livre, informado e esclarecido. O paciente assinou, ótimo. Mas se isso não aconteceu, o risco de eu, como médico, depois ter problemas de liability, ou seja, problemas de pagamento a terceiros por conta de um erro meu de prescrição, é grande. Então, por que alguém vai querer se submeter a ter esse risco? E aqui não existe essa demanda, como há no Brasil, dos pacientes pedindo a medicação. Não dá para comparar a maneira como hoje a população brasileira ficou envolvida nessa questão da cloroquina e a população americana. Então, muito mais infrequente a prescrição de qualquer coisa aqui. Daniel, você, né, se você adoecer, você tomaria a hidroxicloroquina? Essa pergunta é uma pergunta capciosa, mas eu vou responder. Primeiro, a gente tem que entender que, se a gente acredita que a cloroquina tem alguma funcionalidade, a meu ver, não é simplesmente porque eu tenho coriza, ou porque eu estou sem olfato, ou porque eu estou sem paladar. Então, a meu ver, para ter algum sentido, eu preciso ter, pelo menos, manifestações sistêmicas. Ou seja, eu tenho essas manifestações mais leves, mas eu tenho 24, 48 horas de febre que começa a persistir. Isso me dá a informação de que a minha doença, daqui a 7, 10 dias, potencialmente vai ser uma doença com maior potencial de complicar, tem chance maior de complicar. Então, eu não cheguei a ter a doença, mas é possível que eu, com esses sintomas, na ausência de qualquer outra coisa com mínimo de provação científica, e sendo eu alguém que não tenho nenhuma complicação, eu posso fazer um eletrocardiograma na entrada, eu posso fazer outro daqui a alguns dias, é possível que eu me submeta a tomar. Ainda que, cientificamente, eu saiba que é mais provável que isso tenha tanto valor como extrato de coentro ou de alface do que outra coisa. Então, eu quero deixar claro que a decisão ela tem que ser caso a caso. E mesmo em cada caso, o momento do paciente. E tem que ser discutido com o médico, né, Daniel? Tem que ser discutido com o médico. Então, é possível que eu me submeta a tomar, mas se eu me submeter a tomar, vai ser eu me colocando muito mais na posição de um paciente angustiado do que propriamente de um médico com formação científica que está prescrevendo algo em que acredita piamente. E aí volta para aquilo que você colocou. Talvez seja uma medicação hoje muito mais ansiolítica do que capaz de produzir algum efeito prático. E aí as pessoas dizem, olha, mas eu conheço alguém que estava com febre, tomou cloroquina e que 2 dias depois parecia que a doença tinha ido embora. É possível que essa mesma pessoa tivesse a mesma evolução tomando nada ou com concentrado de coentro. Agora, como a pessoa tomou a cloroquina, até prova o contrário, foi a cloroquina quem deu aquela melhora dos sintomas. Então, acho que a grande mensagem que tem que ficar é ganhar, ter a informação científica adequada. Segundo, ter o bom senso na tomada de decisão. Terceiro, não ser radical, não ser ortodoxo, porque ortodoxo para a direita ou para a esquerda sempre vai dar errado. E não politizar, né, Daniel? Não politizar. Não politizar quando droga eu prescrevo a cloroquina, não é porque eu sou partidário do presidente, e quando eu não prescrevo, não é porque eu sou partidário do extremo do outro lado. Quando eu prescrevo, é porque eu acredito que para aquele paciente vai ter benefício, e quando eu não prescrevo, é porque eu acredito que não vai ter benefício. Eu estou pouco preocupado se o partido A, B ou C apoia ou desapoia, ou não quer apoiar, enfim. Assim como aqui nos Estados Unidos. Quem prescreve cloroquina é republicano, apoia o presidente. Quem não prescreve é porque é democrata, apoia o presidente anterior, Obama, enfim, né, e o seu pessoal. Não. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu acho que essa é a grande mensagem. É clareza, transparência, trabalhar com a ciência, mas entender que a pessoa que está ansiosa, que está angustiada, ela pode precisar de algo a mais e talvez, ao invés de dar um benzodiazepínico, a gente vai dar cloroquina. Mas é importante o paciente saber o que é que ele está recebendo. Perfeito. Ele não está recebendo uma poção mágica. Ô, Daniel, a gente está já daqui a pouco acabando a nossa live. Queria só para a gente terminar, fazer 2 perguntas, né? Enfim, muitas pessoas aqui no Brasil estão com kit, né? O kit do coronavírus, né? Então, hidroxicloroquina, azitromicina, a ivermectina, o Anita
zinco e vitamina D. Então, enfim, tem outras medicações, enfim, que a gente sabe que não vai discutir sobre isso, discutir sobre heparina, corticoide, enfim, a gente não vai falar sobre isso hoje. Tem outros tratamentos que também podem ser utilizados, mas especialmente em relação à ivermectina e a Anita, né? A Nitazoxanida. Nitazoxanida. Existe algum papel, alguém aí nos Estados Unidos ainda usa a ivermectina ou Anita para tratar o Covid, Daniel? Bom, bem rapidamente, vitamina D e zinco, tomar, não tomar, passar em creme, fazer na forma de shampoo com zinco. Para o coronavírus, mais ou menos a mesma coisa. Nenhuma utilidade, nenhum sentido, nenhum benefício. Esqueçam. Em relação à ivermectina, há algumas semanas saiu um trabalho, inclusive com autores americanos, que sugere que mesmo com uma dose que não é grande, tem benefício, diminui mortalidade, diminui complicação. Você me pergunta, Daniel, o que você acha da ivermectina? Potencial de complicação é quase nenhum. Efeito colateral quase nenhum. Se vai tratar o coronavírus ou a mente de quem está prescrevendo e quem está tomando, não faz muita diferença. Então, ótimo. Quer tomar ivermectina? Toma. Daniel, se você tiver a doença, você vai tomar ivermectina? Eu vou tomar também. Se não matar, o coronavírus mata verme, né? Eu tenho certeza que vai me ajudar? Não tenho certeza. Bom, ivermectina para profilaxia tem sentido tanto quanto tomar picolé de cajá. É o mesmo benefício. Tá? Só tem utilidade se você tiver com o vírus entrando no seu corpo e circulando. Quando eu tomo ivermectina sem ter absolutamente nada disso, o que eu estou conseguindo fazer é destruir alguns vermes se porventura eu estiver. Se eu não tiver verme nenhum naquele momento, a ivermectina não vai me servir absolutamente para nada. Toma picolé de limão, toma um picolé de chocolate, toma um picolé de outra coisa, é a mesma efetividade na profilaxia. No tratamento, talvez tenha utilidade. Eu vou tomar se chegar o meu momento de tomar. Meus familiares vão tomar se chegar o momento. Eu estou afirmando que cientificamente está comprovado? Não está. Apenas quando eu peso a chance de me ajudar versus o potencial de me causar problema, o potencial de causar problema é tão pequeno que eu prefiro tomar como se eu estivesse tomando um picolé também. Mas vai me fazer tanto mal quanto eu vou tomar. E a nitazoxanida, né, o Anita, a proposta é que seja muito útil, a proposta é que seja muito boa, nada de evidência. Entre tomar Anita e tomar ivermectina, que vai ser dose única, versus Anita 3 dias, e que tem um pouquinho mais de efeito colateral, eu prefiro tomar nesse momento a ivermectina. Se mais na frente a gente tiver dados que sugiram que o Anita tem potencial benefício, real benefício, fora o estudo australiano, né, dentro de uma placa de Petri, dentro do laboratório. Se a gente Daniel, eu vou só aqui encerrar a live e vou só entrar só para a gente terminar de finalizar, porque cortar a gente, tá certo? Vou finalizar aqui a live e a gente depois volta só para finalizar.